Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Obrigado por você estar nos vendo e ouvindo esse programa de rádio. Esse programa é um presente de Deus e quem hoje apresenta o programa é um servo de Deus, Evair. A minha primeira reflexão baseia-se em Gálatas 5, 22 e 25. Para falar das virtudes cristãs, antes precisamos olhar para o mundo em que vivemos. Então veremos que as obras da carne são as mais presentes no viver de hoje, pois o sexo e a prostituição é muito mais presente nas vivências das famílias do que outras coisas que hoje destroem pela maneira errada em que se vive. Vemos crianças sendo usadas como objeto de prazer, vemos jovens e crianças sendo traficadas e abusadas sexualmente, gerando lucro para os traficantes. O sexo virtual, onde adolescentes são jovens iludidos e ludibriados por pessoas sem escrúpulos, e a idolatria que tem levado pessoas à loucura, pois em seu íntimo são incutidos valores mentirosos, direcionados a caminhos errados e enganosos, e esquecem que devemos adorar somente a Deus e que nosso ídolo é somente Jesus Cristo. Sim, há muitas obras da carne que são maléficas em nosso viver diário. E essas obras são os ciúmes, a ira, a inveja, a ganância, etc. Pois poderíamos citar e comentar outras, pois esse assunto é muito vasto e o que mais destrói as pessoas é a prática da inverdade nos dias de hoje. Basta olhar para o governo em nosso país. Voltando para o nosso texto bíblico, então fico a me perguntar: vivemos o verdadeiro amor que vem de Deus? É o amor que Deus nos ensina e nos oferece? O amor sem barganha, o amor infiel e verdadeiro? O amor que constrói e dá segurança? Olhemos para os casamentos nos dias de hoje, que na grande maioria se baseia nos bens materiais e sexo, e não no amor e respeito. E assim sendo, não se resulta em uma união duradoura. Em muitos casos se está na infidelidade e adultério. E então se vê separações em pouco tempo de casados, e não raras vezes não se importando com os sentimentos e desilusões que são causados aos filhos gerados em seus íntimos. O verdadeiro amor de Deus nos oferece e existe entre nós. A verdadeira alegria podemos ver quando olhamos para o rosto e olhos das pessoas ao nosso derredor. Certamente vemos pessoas alegres em momentos de festas, porque lá há muita comida e bebida, às vezes drogas e orgia, mas a verdadeira alegria só encontramos em Deus, que oferece juntamente com os frutos das virtudes cristãs. A paz verdadeira em nossos corações? O mundo vive a paz entre os homens? Você tem a paz que permite reclinar a cabeça no travesseiro e dormir? Podemos ver em nossos dias de hoje famílias vivendo paz, a bondade, a fidelidade e a mansidão? Para nossa tristeza, o que vemos nos dias de hoje
São pessoas intranquilas, cheias de medo, levadas a tratamentos médicos em razão disto. São pessoas bondosas em nossos dias é ser chamada de tola, é ser enganada e ludibriada por pessoas que se autodenominam de muito espertas, mas na verdade são pessoas sem escrúpulos e mentirosas. Fidelidade e mansidão hoje tem outra conotação, sim. Outras virtudes são denominadas as pessoas de trouxa e bobonas, pois o mundo quer que sejamos desumanos, infiéis e desonestos, e assim seremos valorizados. Amadas e amados, nós que somos de Cristo temos o dever de ser diferentes, pois herdamos de Deus os frutos das virtudes cristãs, e assim cremos no Deus verdadeiro e real. Essas virtudes nos oferece e alimenta nossa fé no mundo e no nosso agir. Nos faz pessoas confiantes e tranquilas. E assim contribuímos para que o mundo criado por Deus viva segundo a vontade dele. A modernidade prega que o sentido de êxito se adquire através da fama, dinheiro e poder. Mas o apóstolo Paulo nos adverte que isto se adquire através das virtudes cristãs. Porém, isto está em baixa. O que importa é ter lucro a qualquer preço, na arrogância e no desespero, por causas comunitárias e humanitárias. Virtudes cristãs são frutos do Espírito Santo, dados para que creiamos e confiemos no Deus da vida. Portanto, elas devem ser praticadas e cultivadas na família, no trabalho, na sociedade, na política e na economia. Reflitamos como seria o nosso viver social se homens e mulheres praticassem essas virtudes e dons que Deus nos oferece. Como nossa sociedade seria se deixassem se orientar pelos frutos do Espírito Santo? Como seria a política do nosso país, orientada pelas virtudes cristãs? Os 9 frutos do Espírito Santo são a base para uma sociedade fraterna, para uma família seja acolhedora, para que o país seja mais decente, para que a política seja mais ética e a economia seja solidária. As virtudes cristãs estejam presentes em nossas mentes e corações, e assim nossas ações sejam coerentes com a vontade de Deus. Amém. Ouçamos um louvor musical. Sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, de
diante de um Deus imortal. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, Logo eu, de graça recebi do amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. o amor de Deus é puro e consciente, Como as manhãs, firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus, tão grande amor, meu Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. logo eu, Finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de O amor de Deus. Isaías 1-5. Em nossos dias não queremos ouvir o que nos falam. Não queremos e não temos tempo para ouvir bons conselhos sobre bons caminhos a seguir e assim ter um bom viver. Não queremos ouvir as verdades do dia a dia e assim ter uma boa convivência social e religiosa. O que é mais triste, que muitas pessoas têm a ousadia de dizer que não quer ouvir, pois já sabe tudo e já conhece tudo o que vai ser dito. Ousam a falar que nem querem ouvir as verdades, pois elas já as têm na memória e no coração, pois nós já sabemos o que essas verdades nem sempre traz paz e tranquilidade ao íntimo dessas pessoas, e é tudo o que elas querem ter na vida. O mundo nos mostra que já sabemos de tudo, que necessitamos por tudo, portanto, não percamos nosso tempo ouvindo verdades
que nos questionam e nos contradiz o que somos e o que vivemos. O mundo nos oferece muitas informações que nem sempre é verdade, portanto, nem sempre devemos ouvi-las. O falar nos dias de hoje é que já sabemos de tudo e o que temos tudo, que precisamos para o bom viver. Portanto, não percamos tempo ouvindo o que já sabemos, esquecendo sempre que temos que aprender. A realidade dos dias de hoje é que queremos falar e mostrar que somos os donos da verdade. Portanto, todos que têm que ouvir quando falamos, pois a nossa fala é a única e verdadeira. Questionamos tudo e reclamamos de tudo, mas não queremos ser questionados. Ousamos sim a não querer ouvir. Aquele que sabe tudo e pode tudo, sim, aquele que nos ouve e que escuta queixas e que nos atende, sim, não queremos ouvir nosso Deus e Pai, que quer mostrar o que é verdadeiro e bom para nossas vidas. Quando se fala de Deus do céu e inferno, da palavra bíblica, a maioria das pessoas diz: isso não me interessa, pois não sei se isto é verdade, pois ninguém veio lá do céu contar as verdades que está escrita. Porém, nós que aceitamos e sabemos que Jesus veio de lá do céu, e é nele que confiamos. Olhando para os versículos 1 e 2 do nosso texto, vemos que Deus fala para nós: escutem, 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 os que têm sede, venham beber dessa água. Os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Escutem, escutem, e venham a mim, eu lhes darei as bênçãos que prometi. Mas será que ouvimos o chamado de Deus? Olhando para o viver do mundo, concluímos que somos pessoas surdas ou então usamos um potente protetor auricular para não ouvir o chamado de Deus e muitos dizem não ter tempo para ir à igreja e assim ouvir o que Deus tem para nos falar e nos orientar. Muitas igrejas estão cheias porque lá só se fala em bênçãos, curas, milagres, sim, só de coisas que agradam os ouvidos das pessoas que lá vão. Lá elas têm direitos e nunca deveres para com Deus. Fico triste e preocupado quando vejo pessoas com seus pensamentos longe e distraídos durante o culto, ou até saem do templo durante a pregação da palavra, e assim demonstram pouca importância em ouvir a palavra de Deus, e assim demonstram que não querem ouvir o que é importante na caminhada religiosa, pois este é o momento de nos alimentarmos espiritualmente daquilo que Deus oferece. Sim, é o momento que Deus diz: calem, escutem, sim, ouça minha voz. Se não pararmos para ouvir o chamado de Deus, é porque também não praticamos a leitura bíblica, não participamos dos estudos bíblicos, não participamos dos grupos de trabalho na igreja, pois a desculpa é não ter tempo para ouvir e servir a Deus, que tem muito a nos oferecer. Tem-se tempo para festas, churrascos, bons restaurantes, onde nos alimentamos fisicamente. Mas para Deus, que oferece gratuitamente o alimento espiritual, que você nunca tem tempo, lembre-se, se fez homem em Jesus para falar, ensinar e mostrar o caminho da verdade, e assim herdar as promessas de Deus. Escutem, escutem, Jesus está nos chamando. Abram seus ouvidos e o seu coração, e assim terão paz, alegria, vida nova e salvação.
eterna na glória de Deus. Vamos ouvir? Sim, vamos escutar. É o chamado de Jesus e é para o reino do Pai que Ele está nos chamando. Amém. Ouçamos um louvor musical. Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde me irá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Por isso, se você crer, levante as suas mãos, levante os seus olhos e levante o seu clamor e diga para o Senhor: quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Ouvir o teu falar, o teu falar. Quero convidar você, meu amado de Jesus, a conhecer a nossa igreja evangélica de Confissão Luterana em Limeira, que fica na Rua Boa Vista, número 36, no bairro Boa Vista.
venha nos visitar e conhecer um pouco mais do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Nos conheça também através das nossas redes sociais, Instagram ISLB Limeira, página do Facebook Luteranos Limeira. Ouçamos um louvor musical. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a te render glória e aleluias, aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja-te, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, tu és exaltado, aleluia, eu cantarei, aleluia, Chegamos ao final do programa Respostas para a Vida, um programa da comunidade evangélica de Confissão Luterana. E eu digo obrigado por estarem todos os domingos nos assistindo e nos ouvindo. É um privilégio para nós e uma alegria para Deus. Abraço a todos e até o próximo domingo.